Antes de qualquer julgamento e qualquer rótulo, existe uma pergunta que nunca queremos encarar. Em que momento o ódio começa? Ele não surge do nada. Ele é aprendido em casa, repetido em frases soltas, herdado em silêncio e reforçado em dores mal resolvidas. Às vezes o preconceito se disfarça de opinião, outras vezes de verdade absoluta. A Outra História Americana é um filme que nos obriga a olhar para esse processo de frente, sem atalhos e sem conforto. Não para justificar o ódio, mas para entender como ele nasce e o que acontece quando percebemos tarde demais que ele destrói tudo ao seu redor. Olá, eu sou a Cinefária brasileira e hoje a gente vai falar da obra cinematográfica A Outra História Americana. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá! A Outra História Americana, lançado em 1998 e dirigido por Tony Kelly, é um filme que expõe de forma direta e perturbadora como o preconceito é construído, transmitido e naturalizado dentro da sociedade. Estrelado por Edward Norton e Eduardo Furlong e Beverly D'Angelo, o longa se consolidou como um dos retratos mais impactantes sobre racismo, violência ideológica e as consequências irreversíveis do ódio. A história acompanha Derek Vinward, um jovem branco que se envolve profundamente com grupos neonazistas após uma série de influências familiares, sociais e experiências traumáticas. Desde cedo, Derek cresce exposto a discursos racistas, especialmente dentro de casa. Seu pai, um bombeiro, expressa abertamente ideias preconceituosas, reforçando a noção de que minorias seriam responsáveis pelos problemas sociais e econômicos. Mesmo após a morte do pai, essas ideias permanecem vivas em Derek, funcionando como uma base ideológica que legitima seu ódio. O racismo, portanto, não surge do nada, mas é aprendido, herdado e reforçado como uma verdade incontestável. Consumido por esse discurso, Derek passa a enxergar o mundo de forma binária, dividindo as pessoas entre nós e eles. Ele se torna uma figura central dentro do movimento neonazista local, usando a violência como um instrumento de poder e afirmação. Um dos momentos mais chocantes do filme é o assassinato brutal que Derek comete, motivado exclusivamente pelo ódio racial, um ato que simboliza até onde o preconceito pode levar quando é normalizado e celebrado. Paralelamente, o filme acompanha Danny, o irmão mais novo de Derek, que o idolatra profundamente. Danny absorve não apenas o discurso racista, mas também a postura violenta e a falsa sensação de superioridade do irmão. A escola, que deveria ser um espaço de questionamento, acaba se tornando mais um ambiente onde essas ideias são reproduzidas, evidenciando como o preconceito atravessa diferentes instituições e gerações. A narrativa do filme se constrói entre passado e presente, deixando claro que o ódio não é um evento isolado, mas um processo contínuo de formação. O ponto de virada acontece quando Derek é preso. No ambiente carcerário, ele é forçado a conviver com pessoas que antes enxergava apenas como inimigos abstratos. Ao mesmo tempo, ele percebe a hipocrisia e a fragilidade do próprio grupo neonazista, que se mostra oportunista, violento e desprovido de qualquer lealdade real. É na prisão que Derek começa a desconstruir suas crenças. A convivência, o isolamento e a violência sofrida fazem com que ele entenda que o preconceito não lhe trouxe dignidade, justiça ou pertencimento verdadeiro. Pelo contrário, apenas ampliou sua solidão, sua raiva e o sofrimento ao seu redor. Esse processo de mudança não é romantizado. Ele é lento, doloroso e marcado por muita culpa. Ao sair da prisão, Derek retorna para casa determinado a romper com o extremismo. Ele tenta se afastar dos antigos aliados e principalmente impedir que Danny, seu irmão mais novo, continue seguindo o mesmo caminho. Pela primeira vez, Derek assume a responsabilidade pelas ideias que espalhou e pelas influências que exerceu sobre o irmão. No entanto, o filme deixa claro que discursos têm efeitos duradouros e que nem sempre é possível controlar o que foi colocado em movimento. A mensagem mais dura de A Outra História Americana é que o arrependimento, embora sincero, pode chegar tarde demais. A transformação de Derek é real, mas o ódio que ele ajudou a propagar já criou raízes muito profundas. E o filme ele se recusa a oferecer um final confortável, justamente para mostrar que algumas consequências são definidas e que o impacto da violência ideológica ultrapassa o indivíduo. Essa reflexão
essa reflexão ela dialoga diretamente com a realidade contemporânea, né? Especialmente com a cultura do cancelamento. Vivemos em um tempo em que falas e atitudes ficam registradas de forma permanente e onde, muitas vezes, não existe espaço para aprendizado, amadurecimento ou mudança. O filme não relativiza o racismo, nem diminui sua gravidade, mas provoca uma pergunta incômoda. Se não há possibilidade de retenção, se não há possibilidade de se desculpar, né? Como romper ciclos de ódio que se repetem de geração em geração? A outra história americana permanece atual porque revela que o preconceito é ensinado, legitimado e transmitido muitas vezes dentro do próprio ambiente familiar. Ao mesmo tempo, mostra que reconhecer o erro é apenas o primeiro passo, pois algumas escolhas deixam marcas irreversíveis. O filme ele não pede absolvição, mas convida à responsabilidade, à reflexão e ao entendimento de que combater o ódio exige mais do que punição, exige consciência antes que seja tarde demais. No fim, a outra história americana se torna insuportavelmente real. Derek finalmente muda, finalmente entende e tenta impedir que o ódio continue, mas a transformação dele chega tarde demais para quem ele mais queria salvar. Danny, seu irmão mais novo, que cresceu absorvendo aquelas ideias e que idolatrava o irmão, repetia o discurso de ódio quase como um reflexo, e por isso ele acaba sendo morto justamente por aquilo que foi ensinado a enxergar como verdade. A morte de Danny não é apenas uma tragédia individual, ela é a consequência direta de palavras, ideias e silêncios que se acumularam ao longo do tempo. Derek não perde o irmão apenas para a violência, mas para o próprio passado que ajudou a construir. É o momento em que o filme deixa claro, sem qualquer suavização, que o ódio nunca morre sozinho. Ele sempre leva alguém junto. Antes de morrer, Danny deixa uma frase que resume toda a mensagem do filme. É realmente uma frase emblemática. E ela diz o seguinte: o ódio é um peso. A vida é curta demais para viver com raiva o tempo todo. Isso simplesmente não vale a pena. Essa frase não soa como redenção. Ela soa como um aviso tardio, um pedido silencioso para que alguém, em algum lugar, aprenda antes que seja tarde demais. Porque o filme nos mostra que mudar é possível, sim, mas nem sempre é suficiente para desfazer tudo aquilo que já foi destruído. A outra história americana termina como começa, sem conforto. Ele não pede perdão, não oferece respostas fáceis e não absolve ninguém. Ele apenas nos lembra de forma brutal que ideias moldam destinos, que o ódio ensina de alguma forma e que aprender tarde demais pode custar tudo. E talvez essa seja a lição mais dura do filme A Outra História Americana. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!